enquanto eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Bom, para quem não tem muita familiaridade com a posição dos livros, o livro do profeta Ageu é o terceiro de trás para frente no final do Antigo Testamento. Você abra o final do Antigo Testamento, que é Malaquias, um livro para trás é Zacarias, depois você tem o livro de Ageu. 2 capítulos apenas este livro. Ficamos felizes com o nascimento da Joana, que Deus abençoe a Bruna, o João. Cremos que o João terá vários filhos, né? Vai encher a congregação com a prole, que bênção, glória a Deus. Graças a Deus. Depois outros irmãos também. Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Quantos sabiam que existe Ageu na Bíblia? Glória a Deus. A partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar. Depois da leitura desse texto maravilhoso. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de congregar-nos juntos essa noite diante do Senhor, com alegria em nossos corações. Graças por tudo, ó Pai. Senhor, peço também pela vida da Iracema, que fez uma cirurgia, que ela possa ter uma recuperação completa da sua saúde, da sua vista. Ó Deus, graças pela leitura deste texto, que o Senhor dê sabedoria ao nosso coração para podermos entender o texto, compreender a Tua palavra e assim aplicá-la na nossa vida todos os dias. Dá-nos direção do Teu Espírito esta noite, que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome somente, em nome de Jesus.
Amém. O livro do profeta Ageu possui, como vocês sabem, só 2 capítulos. Mas apesar de tão pequeno, é tão profundo e tão rico. Ageu foi o primeiro profeta após o exílio babilônico que aconteceu com o povo de Israel. Ageu escreveu provavelmente por volta de 520 antes de Cristo. Os judeus haviam sido levados ao cativeiro pelos babilônios em 3 levas. Primeira leva em 605 a.C., a segunda em 597 e a terceira leva, os babilônios levaram vários judeus em 587 a.C. Mas antes disso, em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo de Jerusalém que tinha sido construído pelo rei Salomão. Como vocês sabem, os judeus tiveram 2 templos na história. O primeiro templo foi o templo construído por Salomão, filho de Davi. E aí então esse templo perdurou até 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Levou os cálices do templo sagrados e colocou no templo do seu Deus lá na Babilônia. Depois, quando vocês leem o livro de Daniel, vão perceber aquela história onde Belsazar vai lá e pega os cálices sagrados que estavam no templo do Deus dos babilônicos e vai beber em honra aos seus deuses, quando aparece aquela mão e escreve na parede. Essa história é maravilhosa, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Em 539 a.C., os reis da Pérsia vão autorizar o povo judeu a retornar a Jerusalém. Eles foram para Jerusalém nessas 3 levas que eu mencionei, ficaram em Jerusalém, e depois, em 539, o Ciro vai autorizar o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Vem apenas uma parte do povo, a maior parte fica na Babilônia, mas vem uma parte para Jerusalém. E aí, junto com Zorobabel, depois, eles vão finalizar a reconstrução. Começa a reconstrução do templo e depois eles vão concluir a reconstrução do templo em 515. Então, 586 a.C., o templo é destruído, mas depois, quando eles retornam para Jerusalém, eles vão reconstruir esse templo e vão finalizar a reconstrução em 515. O livro de Esdras, na Bíblia, ele relata as várias formas de oposição que aqueles que haviam retornado para Jerusalém enfrentaram quando eles quiseram reconstruir o templo. Na hora de reconstruir, muitos inimigos se levantaram, eles tiveram que parar a reconstrução do templo e depois eles retomaram essa reconstrução que acabou em 515. Mas no período de Ageu, que é o livro que nós lemos aqui, que é o texto que nós lemos, neste período, ao invés de uma oposição política, havia agora uma oposição espiritual, havia uma apatia do próprio povo de Israel para construir o templo. Ou seja,
Se você ler o capítulo 1 do livro de Ageu, vai observar quando Deus está falando ao povo de Israel: vocês construíram as suas casas, adornaram as suas casas e montaram a sua mobília e estão morando em casas luxuosas, e a minha casa, o templo, está destruído. Porque no período de Ageu, o povo já estava apático, já estava despreocupado com o templo de Deus. Eles estavam preocupados em reconstruir as próprias casas, em retomar a própria vida, e esqueceram do templo. Começaram a reconstruir, depois pararam, e aí esqueceram do templo. E aí então Deus levanta o profeta Ageu para dizer isso para o povo: olha, vocês largaram o meu templo de fora. Então Ageu vai chamar a atenção do povo, e nesse texto que nós lemos, Ageu vai dizer que Zorobabel, que era o governador de Judá, lideraria a reconstrução final do templo. Zorobabel tinha retornado da Babilônia em 538 com aproximadamente 50 mil judeus. E aí esse Zorobabel é que iria reconstruir. Então nós temos agora, neste texto, em que Deus está, através do profeta Ageu, encorajando a reconstrução do templo, que nós vamos chamar de segundo templo. O primeiro templo é o templo de Salomão, e o segundo templo é o templo reconstruído por Zorobabel, depois do exílio babilônico. Agora, algo interessante: haviam os novos e os velhos. Os velhos que tinham visto o templo de Salomão em todo o seu esplendor, agora, quando lançam os fundamentos do segundo templo, eles vão ficar muito desanimados com a reconstrução do templo, porque esse segundo templo não atingiria o porte do primeiro templo. É mais ou menos quando você tem uma casa que é uma mansão, que foi construída novinha, bonita, e de repente você perdeu essa casa e agora você precisa reconstruir a casa, e você vai reconstruir uma segunda casa com uma metragem muito menor, com o esplendor muito menor do que a primeira casa. Então, para quem viu a primeira casa, na reconstrução da segunda, é um sentimento de frustração. E o texto vai dizer isto em Esdras, capítulo 3, verso 12, vai dizer: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes da família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, ou seja, o templo de Salomão, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces deste templo. Agora, muitos, porém, os mais novos, que não tinham visto o templo de Salomão, gritavam de alegria. Bom, dá uma outra mensagem aqui. Um dia eu vou pregar, se Deus permitir nisso, os mais novos e os mais velhos. Mas é uma outra mensagem. Então, havia a reconstrução agora do segundo templo. Mas ainda como agravante, não só esse segundo templo era menor em esplendor, em glória, do que o primeiro, mas ainda havia um agravante: o lugar, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, agora estava vazio. Por quê? Porque a Arca da Aliança já não estava mais entre o povo de Israel. Ela foi roubada na época do exílio, ou antes disso, sumiu, acabou a Arca da Aliança. Então, além deles terem um templo menor, não tão suntuoso, agora o Santo dos Santos estava vazio. Então havia a cortina que entrava para o Santo dos Santos, mas não tinha nada lá. Como vocês sabem, no templo de Salomão, depois da cortina tinha a Arca da Aliança, feita com uma caixa de ouro, revestida de ouro, e aí havia ali a vara de Arão que floresceu, uma urna contendo manás e as tábuas da lei. Não tinha mais nada disso no segundo templo.
E ainda, como se não bastasse, o relato de Crônicas 7, do 1 ao 3, vai dizer da inauguração do primeiro templo. Como foi quando foi inaugurado o templo de Salomão? Olha que coisa maravilhosa. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo dos céus, consumiu o holocausto, o sacrifício, a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. E quando os israelitas viram o fogo descendo, a glória do Senhor enchendo o templo, ajoelharam-se no pavimento, colocando o rosto no chão, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Este é o relato da inauguração do primeiro templo. Agora, quando você lê o relato da inauguração do segundo templo, não tem fogo, não tem glória de Deus enchendo, não tem o poder de Deus enchendo o templo, não tem o povo vendo aquele espetáculo que eu gostaria de estar no primeiro templo. Imagina vocês, nós aqui, inaugurando o primeiro templo, e o fogo de Deus caindo do céu de repente, e o poder de Deus enchendo, e ninguém consegue nem ficar de pé por causa da presença de Deus no templo. No segundo, não tinha nada. Simplesmente o povo, alguns estavam alegres, outros chorando, alguns alegres estavam ali, mas não havia esta presença sobrenatural de Deus no segundo templo. Mas preste atenção, um detalhe importante. Apesar de tudo, apesar da diferença da suntuosidade, apesar da diferença de luxo do primeiro para o segundo templo, do tamanho, apesar da falta da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, no segundo templo, apesar da diferença do poder de Deus na inauguração do primeiro e não na inauguração do segundo, o texto de Ageu que nós lemos, capítulo 2, verso 9, vai dizer: a glória deste novo templo será o quê? Maior do que a primeira. Eu fico pensando, um templo tão inferior, sem nada daquilo que tinha no novo, sem a Arca da Aliança, sem o poder de Deus, e Deus diz: a glória desse segundo será maior do que a do primeiro. E aí eu começo a pensar o porquê. Esse segundo templo, ele vai existir de 515 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos vão destruir o templo. E hoje lá em Israel você tem apenas o Muro das Lamentações, que era o muro que ficava em volta ali do templo, mas você não tem mais nada do templo. Então, olhando para esse segundo templo, eu começo a pensar, por quê? Porque a glória do segundo será maior que a do primeiro. E eu encontro uma resposta que para mim é fundamental. No primeiro templo havia suntuosidade arquitetônica, havia grandiosidade de prata e de ouro, havia a presença do poder de Deus na inauguração, havia a presença da Arca da Aliança no Santo dos Santos, havia os sacerdotes, o povo purificado, mas faltava algo maravilhoso. No segundo templo, não havia a suntuosidade arquitetônica do primeiro, não havia a grandiosidade em ouro e prata, não havia a presença sobrenatural enchendo a casa no dia da inauguração, não havia nem mesmo a Arca da Aliança e ainda um agravante. Havia a presença, quando você entra no Novo Testamento, você vai ver o segundo templo, havia a presença de mercadores e negociantes que foram expulsos de lá por Jesus. E ainda mais, além disso ainda, quem cuidava do templo, quem estava ali, eram líderes religiosos que, uma boa parte deles, Jesus chamou de filhos do diabo, como fariseus e outros,
que mudaram a lei de Deus baseados em seus próprios acréscimos e tradições. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa diferença, de toda essa inferioridade do segundo templo, por que a glória do segundo seria maior que a glória do primeiro? Por quê? Por uma razão maravilhosa. No segundo templo, Jesus estava na terra e adentrou suas portas, e ali pisou o chão. No segundo templo, Jesus ensinou o Evangelho, ensinou a palavra de Deus. Preste atenção, irmãos. O primeiro era apenas uma sombra. O segundo era a realidade da qual a sombra apontava. O primeiro templo falava de Jesus. O segundo templo continha Jesus. O primeiro tinha o poder na inauguração, mas o segundo tinha o poder em pessoa, porque ali Jesus estava habitando. O primeiro templo tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote da ordem de Levi, mas o segundo templo abrigou o sumo sacerdote celestial. E não só sumo sacerdote, mas Jesus contempla em si a função de rei e sacerdote, que era uma coisa que no Antigo Testamento não existia. O único que é mencionado como rei e sacerdote é Melquisedeque, que pode ser uma representação de Jesus no Antigo Testamento, mas Jesus era rei e sacerdote. Então, o segundo templo tinha como sumo sacerdote o celestial rei e da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. No primeiro templo havia ouro e estruturas arquitetônicas abundantes, mas no segundo havia o Criador do universo pisando no seu chão de pedras. No primeiro, os ouros estavam pelas paredes. No segundo, o dono da prata e do ouro estava pisando por dentro do templo. No primeiro templo, havia sangue de bodes e de touros que, segundo Hebreus, não podiam tirar o pecado da humanidade. Mas no segundo templo, por ele andava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No primeiro templo você tem os sangues derramados ano após ano e sacrifícios repetidos que não podiam tirar o pecado do povo. Mas no segundo e pelo segundo templo andava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No primeiro templo havia a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus. Mas no segundo templo nós temos o próprio Deus encarnado circulando por suas dependências. Se no primeiro templo só o sumo sacerdote podia ter acesso à presença de Deus que estava na Arca da Aliança, no segundo templo Deus estava dando acesso a todos quando circulava por todos os cantos na face da terra. No primeiro templo havia um véu de separação para que o povo não entrasse o Santo dos Santos. Era a separação entre Deus e os homens. Mas no segundo templo, quando o Cordeiro de Deus foi morto na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e aquilo que separava já não separa mais. Ele foi rasgado, dizendo que agora todos têm acesso, não há mais separação. Se no primeiro templo só um tinha acesso, no segundo templo todos têm acesso. Então, qual é a diferença, irmãos, entre o primeiro templo e o segundo templo? A diferença é o Cristo de Deus. Isso fazia com que a glória do segundo templo fosse maior
do que a glória do primeiro templo. A presença do próprio Cristo. O que isso tem a ver com a mensagem desta noite? Nós não temos templo, não estamos em Israel, nós estamos há mais de 2000 anos desse segundo templo. E o que tem a ver com a gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse relato me ensina algumas coisas importantes. Primeiro, o que faz a diferença é a presença de Jesus. Isso é o que ele me ensina. O que definitivamente faz a diferença e marca a diferença é a presença de Jesus. Ou seja, você pode ser recheado de beleza, você pode ser muito suntuoso, se vestir muito bem, você pode até mesmo ter tido experiências com Deus, você pode ter visto coisas grandiosas, você pode ter experimentado grandes realizações na sua vida, mas se o Filho de Deus não estiver em você, e se você não estiver no Filho de Deus, então a sua glória será esquecida na poeira da história da vida. É isto que esse texto me mostra. No primeiro tempo, eles viram a ação de Deus. Mas o Filho de Deus não estava lá. Eles não estavam no Filho e o Filho não estava neles. O primeiro templo viu o manifestar de Deus, mas não abrigou o Filho de Deus. Eu e você podemos ter realizado muitas coisas para Deus. O primeiro templo realizou muitas coisas para Deus. Podemos ter o nosso ministério, e isso é muito maravilhoso. Podemos fazer até grandes sinais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o Cristo amado não for visto em nós, as pessoas podem até ver a nossa suntuosidade, a nossa espiritualidade, mas se Cristo não for visto em nós, o que restará de nós é apenas uma memória empoeirada e longínqua. O que precisamos é de Cristo em nós, porque é Ele e somente Ele que faz a diferença. Eu vou dizer mais aos irmãos: a igreja pode até mesmo ter grandes corais, a igreja pode ter púlpito de ouro, a igreja pode ter ótimos músicos tocando aqui, pode ter cantores maravilhosos cantando, a igreja pode ter cultos elogiados, pode ter muitas visualizações na internet, a igreja pode ter multidão de seguidores, a igreja pode ter muita coisa bonita, pode ter um espetáculo a cada final de semana, a igreja pode ser frequentada, muita gente pode sair daqui sorrindo, feliz da vida, mas se entre nós não andar o homem de branco, se entre nós não estiver aquele que em Daniel é chamado de o Filho do Homem, se entre nós não estiver caminhando aquele que é semelhante ao Filho dos deuses, como foi visto naquela fornalha pelo rei, se Cristo não estiver entre nós, nós seremos apenas uma religião com prazo determinado para acabar, que não vai adiantar de nada. O primeiro templo ficou na história. Mas o segundo templo é falado até hoje, porque Cristo andou por dentro dele. O que torna a glória do segundo superior ao primeiro não é a sua longevidade como templo, nem mesmo é a sua aparência, nem mesmo a sua suntuosidade. O que torna o segundo maior do que o primeiro é a presença de Cristo. É o menino que foi tomado nos braços de Simeão
como nos relata Lucas capítulo 2, verso 29 e 32, quando Simeão pega Jesus no colo, no templo, e diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz teu servo. O homem pega Cristo no colo e fala: agora eu já posso morrer, já cumpri o meu papel. Só de pegar Cristo no colo, como uma criança. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. É este menino que faz a glória do segundo ser maior do que a do primeiro. É o jovenzinho de 12 anos, que nós lemos em Lucas capítulo 2, verso 46, quando Jesus ficou no templo e o pai e a mãe voltaram e depois se deram conta que ele não estava entre eles na caravana e correram lá. E quando o encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram a Cristo ficavam maravilhados, 12 anos, maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. É um menino de 12 anos, dentro do templo, que faz a glória do segundo templo ser maior do que a do primeiro. É o mestre que prega e ensina no templo, como Jesus fez várias vezes, que faz com que a glória do segundo templo seja maior do que a do primeiro. É também o eco das vozes das crianças gritando dentro do templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, que está relatado em Mateus capítulo 21, verso 15. É o eco da voz das crianças gritando: Hosanas ao filho de Davi, que faz com que o segundo templo seja maior do que o primeiro. É também a percepção da fragilidade, da temporalidade desse templo, que faz com que a sua glória seja maior do que a do primeiro. Porque quando o templo traz sobre si mesmo a imagem da grandeza e da permanência, ele é inferior. Mas quando o templo traz sobre si mesmo a consciência da sua fragilidade e da sua temporalidade, ele é maior. E nós aprendemos isso quando? Quando Jesus diz em Mateus capítulo 2, verso 6, eu lhes digo que está aqui o que é maior do que o templo. Porque o templo não é o fim em si mesmo, ele é apenas uma sombra do real, que é o Senhor. Então, quanto mais o templo é visto como inferior, porque tem alguém maior do que ele, maior é a glória do templo. João Batista foi considerado o maior de todos os profetas. Agora preste atenção, João Batista, o maior de todos os profetas. Nós estamos falando aqui de Moisés que abriu o Mar Vermelho, de Moisés que fez brotar águas da rocha, de Moisés que conduziu o povo, que derramou tantas pragas sobre o Egito. Nós estamos falando aqui de Elias, que subiu ao céu num redemoinho, que foi levado ao céu vivo. Nós estamos falando de Eliseu, que fez tantos milagres. Nós estamos falando aqui de Ezequiel, de Daniel, que fez inúmeros milagres. E quando nós olhamos para João Batista, a Bíblia diz que João Batista não fez nenhum milagre. No entanto, João Batista é chamado de o maior dos profetas. Sabe por quê? Eu imagino que é porque ele estava próximo de Cristo e podia dizer: convém que ele cresça e eu diminua. Quanto maior você se vê, maior é a sua derrota. Mas quanto menor você se vê, maior é a sua glória, porque você aponta a Cristo quando você diminui. O próprio Cristo vai dizer do templo, em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, quando Jesus sai do templo e enquanto caminha, seus discípulos se aproximam dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus aos discípulos. E disse: eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Ora, será tudo derrubado e esse templo, a glória dele, é maior do que a do primeiro templo? Sim, porque a glória deste templo é maior, porque ele logo será derrubado para dar lugar a algo muito maior, que é a adoração em espírito e em verdade. Então, o que torna a glória do segundo maior do que a do primeiro é que o segundo tem a presença de Jesus. Isso é uma coisa importante para nós levarmos para a nossa vida. Não é o quanto de dinheiro que você tem que te torna maior, não é o quanto de coisas que você faz ou deixa de fazer, não são suas aquisições, não é o quanto de leis que você obedece ou desobedece, não é o quanto de regras que você guarda que vai ser levado em conta, mas o que vai ser levado em conta na sua vida é se você tem Cristo ou se você não tem Cristo. Se você tem Cristo, a tua glória é grande, porque a glória vem de Cristo. Mas se você não tem Cristo, você pode ser um bom homem, você pode ser uma boa mulher, você pode construir para a humanidade, você pode ajudar os pobres, você pode dar esmola, você pode fazer um monte de coisa. Se você não tem Cristo, a sua glória morre com a sua história aqui nessa terra. Mas em segundo lugar e último lugar, o que torna o segundo templo maior que o primeiro templo é não só a presença de Jesus nele, mas também a obra de Jesus nele. Preste atenção, tem gente que quer a presença de Jesus, mas não percebe que a presença de Jesus demanda a obra de Jesus. Porque onde Jesus está, as coisas precisam mudar. Não é possível você ter Cristo e continuar a mesma pessoa. Nós vemos isso claramente no templo, em Mateus capítulo 21, verso 12 até o verso 14, quando Jesus entra no templo e faz o quê? Expulsa todos os que ali estavam comprando e vendendo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E a partir daí o texto continua dizendo: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Amados, a obra de Jesus se divide em duas partes principais. Primeira é a purificação. Segunda é a transformação. Jesus expulsou os que ali estavam comprando e vendendo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Purificou o templo. Se Jesus está dentro do templo, o templo vai ser purificado. Purificação é parte da obra de Jesus na nossa vida. Porque o segundo templo é maior do que o primeiro templo, porque no segundo templo tem a obra de Jesus sendo realizada. Jesus purificou aquilo que o primeiro templo não conseguiu fazer, porque o sangue de touros e bodes não conseguia purificar o coração e a vida daquelas pessoas. No segundo templo, Jesus limpa o templo, expulsando os ladrões e salteadores dali. Mas não só limpou, ele também transformou. Porque os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Purificação é tirar o que não presta. Transformação é mudar a realidade para sempre. Então, o segundo templo é maior do que o primeiro. Porque o segundo conta com a presença de Jesus, mas também o segundo conta com a obra de Jesus. Preste atenção, não é importante só ter a presença de Jesus na vida, é importante que a obra de Jesus seja feita na nossa vida. O plano de Deus não é só que Cristo esteja presente em vocês, mas é que Cristo faça a obra em vocês, em cada um de vocês. É a obra purificadora. É a obra santificadora,
mas também é a obra transformadora. Aquele que era assim já não é mais. O cego agora passa a ver. O manco agora passa a andar. Aquele que não tinha passa a ter uma visão das coisas de Deus. Aquele que não se movia para Deus passa a se mover agora. Aquele que era imundo passa a ser purificado. A obra de Cristo é uma obra purificadora e é uma obra transformadora. A igreja precisa da obra de Cristo. Sem a obra de Cristo, nós não vamos a lugar algum. Não adianta colocarmos aqui uma imagem de Cristo neste lugar e as pessoas falarem, Cristo está ali. Uma imagem pode estar aqui, mas se Cristo realmente estiver entre nós, então haverá purificação e haverá transformação. Você até pode falar de Cristo, você pode ver milagres, você até pode fazer milagres, Deus até pode te usar, mas se Cristo estiver em você, você será purificado e transformado pelo poder desse mesmo Cristo. Até porque Jesus disse naquele dia, muitos me dirão, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome profetizamos, curamos enfermos, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, que não vos conheço, vocês praticaram a iniquidade. Quer dizer, nunca foram purificados. Utilizaram o meu poder que estava disponível a todos, mas o meu poder não os santificou, não os transformou, porque não houve lugar em vossos corações para a transformação. Tem muita gente que quer Cristo como Salvador, mas não o quer como Senhor. Preste atenção, não há como Cristo ser seu Salvador se Ele também não for seu Senhor. Para Cristo ser seu Salvador, Ele precisa também ser seu Senhor, porque Cristo é Senhor e Salvador. Não há como Ele salvar a mim e não se tornar o meu Senhor. Se eu falar Cristo, Cristo é o meu Senhor, mas Ele nunca for de fato o meu Senhor, jamais Ele foi nem meu Salvador. Porque para Cristo ser o meu Salvador, Ele também precisa ser o meu Senhor. Se Cristo está presente na minha vida, não basta eu dizer, Jesus, Jesus, Jesus está presente na minha vida, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu sirvo Jesus. Não basta eu dizer isso se a minha vida não foi alvo da obra desse Jesus, se Ele não purificou, não expulsou os cambistas de dentro de mim, não expulsou os ladrões da minha alma, não expulsou as coisas erradas que eu vivia fazendo, se Ele não me purificou, se Ele não me transformou, se Ele não me deu a visão do céu, se Ele não me deu a visão da sua obra, se Ele não me deu a visão da vida eterna, eu nunca fui transformado e nunca fui salvo por esse Cristo. Judas andou com Jesus, viu Jesus, experimentou das coisas de Jesus, até mesmo da ceia de Jesus, ele experimentou, mas o texto bíblico diz que Judas se perdeu, porque apesar dele estar com Jesus, ele nunca esteve em Jesus, e Jesus nunca esteve nele, porque nunca houve uma purificação, nunca houve uma transformação. Ouvir de Jesus, estar na igreja, sentar nos cultos de domingo à noite, ler a Bíblia, não garante que você é purificado e transformado, porque eu não posso só ler a Bíblia tem que me ler. Eu não posso só ter a Bíblia tem que me ter. Eu não posso só pensar em Cristo, Cristo tem que me ter. Ou seja, Ele tem que ser meu Senhor, Ele tem que dominar a minha vida, governar a minha alma, Ele tem que estar no meu coração, na minha mente, no meu ser. Não basta eu tomar a ceia do Senhor, porque os irmãos da igreja primitiva tomavam a ceia do Senhor, e Paulo diz, entre vós há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram, porque tomam a ceia do Senhor indignamente. Não basta tomar, não é o tomar a ceia do Senhor que me purifica, o que me purifica é Cristo habitando em mim, fazer a sua obra purificadora e transformadora na minha vida. Nós não precisamos só dizer que temos Cristo, nós precisamos tê-lo definitivamente em nós. Nós não podemos só dizer que Cristo está no meio de nós, qualquer um pode dizer isso.
Qualquer igreja pode dizer, Cristo está aqui, Deus está aqui. Qualquer igreja pode pregar a palavra de Deus, pode ensinar até as verdades de Deus. Qualquer igreja pode fazer isso. Mas se Cristo não estiver no coração das pessoas, e se a obra de Cristo não estiver acontecendo todos os dias na minha alma, eu não pertenço a Cristo. Pertencer a Cristo não é simplesmente nascer num lar evangélico. Pertencer a Cristo não é simplesmente ser batizado nas águas. Pertencer a Cristo não é simplesmente tomar a ceia do Senhor. Não é isso. Isso tudo faz parte. Tomar a ceia do Senhor, ser batizado nas águas, faz parte das ordenanças de Cristo. Mas pertencer a Cristo é ser limpo, purificado, transformado, modificado pelo poder de Cristo na minha vida. A glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Porque no segundo templo, talvez, as ladroagens estavam todas imiscuídas nos corações. No primeiro templo, mas no segundo, Jesus arrancou os cambistas, os mercadejantes, aqueles que utilizavam do templo para proveito próprio, os ladrões e salteadores, limpou aquilo e disse: a minha casa é casa de oração, não é casa de comércio. Quando a igreja se transforma numa casa de comércio, Cristo precisa entrar na igreja e derrubar as mesas. Eu acho que às vezes Cristo precisa derrubar as mesas dentro da minha alma, revirar, tirar aquilo que, botar coisas de ponta cabeça dentro de mim, expulsar coisas de dentro de mim. Porque se Cristo é meu Senhor, não há como Ele ser meu Senhor e eu não ser transformado, eu não ser purificado pela presença e pela palavra dEle. Qualquer um pode dizer, eu sou crente. Qualquer um pode dizer, eu sigo a Jesus. Qualquer um pode dizer, olha, Deus é meu Senhor. Qualquer um pode falar, eu sei, eu conheço a palavra de Deus. Qualquer um pode frequentar cultos. Mas só aqueles que se transformaram em adoradores realmente são filhos de Deus. Não há como Cristo estar em mim e não fazer a sua obra na minha vida. Presta atenção, eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, se você é filho de pastor. Eu não estou perguntando se você frequenta essa igreja há 10 anos, 15 anos. Eu não estou perguntando se você dá o seu dízimo, se você contribui com suas ofertas, se você toma a ceia, se já foi batizado ou não foi batizado. Eu não estou perguntando essas coisas. Muito disso pode ser muito interessante. Mas estou perguntando se você tem a Cristo na tua alma. Não estou perguntando se o seu companheiro do lado é crente, se a tua esposa é de Deus, se o teu marido é de Deus, se não é, se é salvo, se não é. Eu estou perguntando se você tem uma experiência com Jesus. Sabe por quê? A morte chega para todo mundo e um dia todos nós vamos ter que sair daqui, e quando sairmos daqui vamos sair sozinho. Não adianta você falar assim, não, eu vou segurar na mão da minha esposa e ela vai me garantir quando chegar lá. Não, ela pode segurar na tua mão enquanto você está aqui, mas quando você der o teu último suspiro, quer você queira, quer você não queira, você já soltou da mão dela. E ninguém vai com você, e ninguém se apoia no outro, e ninguém pode dizer, mas eu frequentei a igreja do pastor Everson, isso não tem importância alguma. Se você tem Jesus, glória a Deus, mas se você não tem Jesus, não adianta você frequentar a igreja, porque se você frequenta a igreja, mas não deixa a igreja entrar em você, e a palavra de Deus entrar na sua vida, não vai resolver nada naquele dia, porque não é por frequentar a igreja que nós chegamos ao céu, é pelo Cristo frequentar a nossa alma e habitar em nós. Cristo precisa entrar em mim, precisa entrar em você, precisa limpar a nossa vida, precisa transformar, tirar a nossa cegueira espiritual. O maior cego é aquele que acha que enxerga, mas não vê nada. Esse é o maior cego.
A glória do segundo é maior do que a do primeiro, porque é no segundo que Cristo fez a sua obra expiatória, quando Ele nos limpou, e quando Ele curou, e quando Ele ensinou no segundo tempo. E aí, quando esse segundo tempo presenciou o Senhor dos Senhores, Ele disse: pode me rasgar, pode me derrubar, porque agora convém que Ele cresça e eu diminua. Quando Cristo está em você, meu irmão, pouco interessa se você, para você mesmo, se você está envelhecendo ou se você não está envelhecendo, se você vai morrer hoje, amanhã ou depois, se Cristo está em você, que Ele seja louvado na tua vida. Se Cristo está em você, pouco interessa se você tem muito ou se você tem pouco, se você vai comer hoje caviar ou se você vai passar com arroz e feijão, pouco interessa, porque se Cristo está em você, para você, a vida já tem sentido, já valeu a pena. Já valeu a pena. Pouco interessa se você tem uma casa própria, se você não tem. Se você está em Cristo, já valeu a pena a vida com o Senhor. A sua vida valeu a pena. Se Cristo está em você, se Cristo te limpou, se Cristo te transformou, é só isso que vale a pena. O resto são tudo apetrechos. Se tiver é bom, mas se não tiver, é bom do mesmo jeito. Sabe por quê? Amanhã cedo, se a gente for almoçar, se tiver carne de primeira, comida boa na mesa, é bom. Oh, glória a Deus. Mas se não tiver, continua sendo bom do mesmo jeito. Porque muito mais do que comer uma boa comida é se alimentar de Deus. Aliás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se amanhã você puder fazer uma boa viagem internacional, é bom, mas se você não puder, é bom do mesmo jeito. Sabe por quê? A verdadeira viagem é aquela que a gente faz todos os dias na presença de Deus e volta. Onde Paulo diz: eu já fui, já voltei, já estou lá e já estou aqui, estou lá e estou aqui ao mesmo tempo. Essa é a verdadeira viagem, é a maior viagem. Você pode conhecer o mundo inteiro, mas se você não conhecer o céu, de nada vai adiantar. Você pode conhecer todas as pessoas, mas se você não conhecer a Cristo, não adianta nada. Você pode percorrer o mundo inteiro, mas se você nunca pisar nos portais de pérola do céu, sua vida não valeu a pena. O que faz do segundo muito maior do que o primeiro é a presença grandiosa do Senhor. É tudo dele, por ele e para ele. Vamos orar. Fiquemos em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, que possamos te servir, te adorar com a nossa vida. Que possamos viver na tua presença todos os dias. A glória do segundo é muito maior do que a do primeiro, porque no segundo, os teus pés pisaram aquelas pedras frias. É o Senhor, é o Senhor. Se não for ao Senhor, nós estaríamos todos perdidos. É o Senhor. Não adianta correr o mundo inteiro se o Senhor não estiver ao nosso lado. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que as pessoas que aqui estão esta noite possam tocar em Jesus e serem tocadas por Jesus. Não há nada melhor do que tocar no Senhor e ser tocado pelo Senhor. Faça a tua obra purificadora, transformadora em cada um de nós, para a glória do Senhor. Ter a tua presença é ter a tua transformação, a tua purificação. Se alguém aqui não tem a presença do Senhor Jesus, que ele possa se render esta noite ao Senhor e pedir: venha morar em mim, venha morar na minha vida. Trabalha neste coração, Senhor, que ao se render a Ti, se renda completamente. Abre este coração, essa vida, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia.
Nós vamos cantar.